Já parou para pensar como surgiu a moeda? Como eram feitas as trocas, negociações bem antigamente? Pois é, fica comigo, pois no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a história da moeda. Mas antes de começar a falar da história da moeda, deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é importante e entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. No início não havia moeda, a sua existência é fruto de uma longa evolução. A história nos conta que no início das civilizações, o homem primitivo procurava abrigar-se do frio em cavernas e para matar sua fome procurava peixe, caça e frutos. Ao longo dos séculos, seu desenvolvimento, o homem passou a sentir uma maior necessidade de conforto. Assim, em decorrência das necessidades individuais, surgiu o escambo, que era uma espécie de troca onde as pessoas trocavam o que elas tinham em excesso por coisas que elas não tinham. Com o passar do tempo e pela sua utilidade, algumas mercadorias eram mais procuradas que outras, tais como o bovino e o sal, que passaram a chamar moeda mercadoria. Não era atribuído nenhum valor específico para cada mercadoria trocada, e elas geralmente eram negociadas em seu estado natural. Com o sistema de troca, que durou por vários séculos, deu origem a várias palavras que conhecemos hoje. Pecúlio, que significa dinheiro acumulado, que vem de pecus, gado em latim, pecúnia, dinheiro, mesmo radical, capital vem de capta, cabeça em latim, e salário vem de sal. Com o passar do tempo, esse sistema de trocas começou a ficar inconveniente por causa de inúmeros fatores. Por exemplo, o seu valor era oscilante, não permitiam acumular riqueza, não era possível fracionar, eram perecíveis. Com a descoberta do metal, o problema dos perecíveis estava resolvido. O metal podia ser acumulado, entesourado, era divisível, era raro, era belo e era muito fácil de ser transportado. No princípio, ele era utilizado em seu estado natural, mas com o passar do tempo começou a ser utilizado em barras e também em forma de objetos, como joias e utensílios. Para evitar a aferição de peso e avaliação de grau de pureza em cada troca, o metal ganhou forma e peso definidos, recebendo uma marca indicando o valor e também apontava o responsável pela sua emissão. As primeiras moedas, até então de metal raro, surgiram por volta do século 7 a.C. Na Grécia, elas foram cunhadas em prata, já na Lídia, em eletro, que era uma espécie de liga entre prata e ouro. De modo geral, a moeda até hoje reflete a mentalidade de um povo e de sua época. Ela faz parte da cultura, da sua história, das suas riquezas e do poder da sociedade. Nelas podem ser observados aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e culturais. Sem dúvida, foi uma invenção revolucionária que facilitou o acesso das camadas mais pobres às riquezas, facilitou a estocagem de dinheiro e também a coleta de impostos, coisa que seria muito difícil caso a gente tivesse que cobrar impostos por meio de sacas de sal ou de cabeças de boi. A cunhagem das moedas em ouro e prata durou por muitos e muitos séculos. As peças eram garantidas pelo valor comercial do metal utilizado na confecção, conhecido como valor intrínseco. Diferentemente de como era outrora, a moeda como conhecemos hoje é avaliada pelo seu valor extrínseco, que é o valor gravado em sua face, independentemente do metal utilizado para sua confecção. Hoje em dia, a moeda ficou restrita a valores menores, utilizados como troco. A durabilidade trouxe qualidade, a suportar a alta rotatividade do numerário como troco. Segundo os historiadores, a segunda grande revolução na história do dinheiro foi o surgimento do papel moeda, lá na China, por volta do ano 960. As notas teriam aparecido na Europa, lá na Suécia, em 1661. A necessidade de se estocar moedas deu origem aos bancos, como conhecemos hoje. Os negociantes de prata e ouro, por terem cofres e guardas a seus serviços, começaram então a aceitar a responsabilidade de guardar esse dinheiro dos seus clientes. Em troca disso, emitiam recibos, onde constavam as quantias guardadas. Foi aí que surgiram as primeiras cédulas de papel, ou cédulas do banco, ao mesmo tempo em que a guarda de valores dava origem às primeiras instituições financeiras. Os primeiros bancos surgiram oficialmente na Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694, na França em 1700 e no Brasil em 1808. No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, que são os precursores das cédulas atuais, foram emitidos pelo Banco do Brasil em 1810 e os seus valores eram preenchidos à mão, assim como fazemos com os cheques de papel hoje em dia. Um dos primeiros lugares a produzir moedas foi em Atenas, a cidade-estado da antiga Grécia.
lá no século VI a.C. A invenção facilitou tanto o comércio que logo se expandiu para todo o Mediterrâneo. Entre 1125 e 1152 surgiram os monges banqueiros, uma ordem de monges guerreiros que se espalhava por toda a Europa, guardava dinheiro, arrecadava fundos para as cruzadas e oferecia diversos serviços financeiros aos governantes. Mas a história da moeda não contabiliza apenas sucesso. Há uma série de fracassos que podemos chamar até de vergonhosos. Em Roma, o pagamento do exército e a organização do império eram feitos em moedas de prata pura. Porém, a partir do ano 64 d.C., com a necessidade de arrecadar mais recursos, os imperadores romanos começaram a misturar essa prata com outros metais, mas nessa mistura havia apenas 5% de prata pura. Como era de se esperar, o resultado disso foi uma inflação que enfraqueceu todo o império. Em 1644, a Suécia, que não era rica em prata, mas sim em cobre, começou a cunhar as maiores moedas da história. Cada moeda dessa pesava mais de 19 quilos. Sério, cada uma delas. Agora imagina a gente saindo na rua com um pacote de moedas, sendo que cada uma delas pesava cerca de 19 quilos. A França foi uma das pioneiras no uso do papel moeda, mas a primeira tentativa de implantá-lo, em 1716, foi abaixo quando descobriram que a emissão desses papéis valiam mais que o dobro do ouro que possuíam. Em 1776, o Congresso americano precisava de um exército para lutar pela independência do país, mas ele não possuía esse exército e não possuía dinheiro para financiá-lo. A solução, então, foi emitir cartas de crédito e aplicar duras penas para quem se recusasse a aceitá-las. O grande poder de troca e o baixo custo de produção atraiu inúmeros falsificadores desde o início da invenção do papel moeda. Um dos casos mais famosos de fraude foram das cédulas inglesas, em que os alemães imprimiram durante a Segunda Guerra Mundial para desvalorizar a moeda do adversário. Gente, não dá pra acreditar, né? Até na guerra. No decorrer dos anos, o dinheiro cada vez mais se desmaterializa e vai assumindo formas mais abstratas, como cheque, cartões, transações via internet. Sem dúvida, a inovação vem assumindo um papel muito importante no setor financeiro. Hoje em dia, cada vez mais, as operações, as transações vêm sendo realizadas em formas que não a física, como dinheiro ou cheque. Jack Weatherford, antropólogo de uma das universidades dos Estados Unidos, afirma que, com a informática, o dinheiro se transformou em impulsos eletrônicos invisíveis, livres do espaço, do tempo e do controle de governos e corporações. Cada vez mais, o sistema financeiro procura maneiras eletrônicas de transferência de recursos. Não há dúvida que a forma eletrônica de pagamentos permite uma segurança muito maior do que havia antes. Isso se confirmou com a nova configuração do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SBP, a partir de 2002. Há quem acredite que os cartões de crédito e os caixas eletrônicos em rede representam a terceira revolução monetária. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu algo novo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu sou Mileide e esse é o Código do Crescimento. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.